Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um dia, 78º da nossa quarentena espiritual. Símbolos da fé reformada, confissão belga, hoje quinta-feira, 18 de junho de 2020. Vamos iniciar orando. Eliette nos dirige a Deus numa oração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque estamos aqui novamente, ó Pai, diante de Ti, para ouvir, ó Pai, da Tua palavra, Deus, e te louvar, ó Deus. Fala aos nossos corações, fica conosco nesse dia de hoje, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? 13º artigo da confissão belga, que fala sobre a providência de Deus. Providência, entenda que é uma palavra para mostrar que nada acontece por acaso nas nossas vidas, tá bom? Deus é que providencia tudo, tá? É diferente da previdência, que Deus vai suprindo para nós as coisas. A providência vem da palavra pró, então antes de tudo Deus já está determinando o que vai ser, o que vai acontecer, tá? Daí a palavra providência. Por isso o artigo 13º da confissão belga diz: cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou à sorte. Está lá em Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ok? Então, Jesus Cristo, como Deus, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra. Então, depois de criar, sustenta todas as coisas, não entregou ao acaso ou à sorte. Tem uma música famosa aí de um grupo, né, que diz que o acaso vai cuidar da minha vida, né, me proteger enquanto eu andar distraído. Quer dizer, é completamente fora das escrituras. Você já vê que essa pessoa que fez essa música, e muitos crentes cantaram durante o tempo, porque a melodia é bonitinha e tal, mas a letra vai exatamente contra a divindade de Deus, o poder, a soberania, a providência de Deus. O acaso não vai cuidar de mim. Se o acaso cuidar de mim é porque Deus não está cuidando. Mas tudo bem, passou já, ainda bem que já passou. Mas temos que ficar atento a outros cânticos aí, principalmente esses de fora, né? Mas as dirige e governa conforme a sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece, preste atenção, porque esse é o pensamento reformado, nada acontece sem sua determinação. Talvez seja por isso que os neopentecostais gostem desse termo, só que eles transferem para si esse termo, né? O homem determina. Como assim o homem determina? Se a Bíblia vai dizer que Deus determina todas as coisas. Então é um contraste absurdo, mas existem pessoas ainda achando que são religiões verdadeiramente evangélicas. Como um homem determina, se é Deus quem o faz. Contudo, Deus não é o autor, nem tem culpa do pecado que se comete por nós, tá? Os textos são Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso, predestinados conforme... Predestinados segundo o propósito. Segundo o propósito dele. Então, predestinados segundo o propósito daquele. Nós fomos predestinados conforme o propósito dele. Estão pregando o contrário aí. Nós predestinamos a Deus para que cumpra o nosso querer. É uma blasfêmia contra Deus. Se você vê alguém dizer por aí, em algum movimento evangélico, dizendo eu determino isso na sua vida, sai correndo que é o capeta que está falando, porque é contra Deus.
vai contra o que está escrito na palavra de Deus, que ele determinou todas as coisas. Até quando nos chamou, João 15,16, aquele famoso texto que diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, e mais, não só escolhi, como determinei, como ordenei que vades e deis frutos. Então, já está no conjunto do chamado, a determinação de que vá, a palavra é designei, eu designo, eu determino, que você vai e dê fruto, porque eu estou determinando que seja assim. Aí vem alguém e fala assim, eu determino isso em nome de Jesus. Determina nada. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência nos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Os pecados que o homem comete não procedem do Pai, é lógico, mas do coração, da cobiça humana depois da queda. Essa parte foi colocada para alguém não dizer, então Deus que determina tudo, então Ele determina que a gente peque. Não. O pecado vem da nossa cobiça, diz o texto de Tiago também. Vamos para frente. Seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que Ele ordena e faz sua obra muito bem e com justiça. Mesmo que os demônios e os ímpios, então não só demônios, como os ímpios, aqueles que são contra Deus, ajam injustamente, ou seja, sem justiça contra nós, por exemplo, crentes. Então o texto aí é o de Jó 1:21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras de Jó, vocês sabem, foi quando Deus foi tirando dele, na permissividade do diabo, tentar e tentou de tal forma, por isso mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente contra nós, porque o inimigo agiu injustamente contra Jó, tirando aquilo que ele tinha, exceto a vida, mas por permissão de Deus, mesmo que haja assim, o texto da Confissão Belga diz que ele ordena e faz tudo muito bem e com justiça. Continuando, e as obras dele, que ultrapassam o entendimento humano, não queremos investigá-las, além da nossa capacidade de entender, mas adoramos piedosamente a Deus em seus justos julgamentos que nos estão escondidos, aqueles que nós não conseguimos nem compreender direito. É o que diz Deuteronômio, famoso texto de Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Certa vez, não só esse texto, mas estou lembrando aqui que certa vez os discípulos queriam saber, e queria que Jesus dissesse a hora da vinda, e Jesus, enquanto homem, diz, isso são coisas que pertencem ao Pai, que pertencem a Deus, nem a Ele mesmo como homem pertencia, mas essas coisas são de exclusiva ciência e vontade do Pai. Então não cabe a nós, e nós acatamos porque não somos Deus, somos criaturas. Continuando, este ensino nos traz um inexprimível consolo, quando aprendemos dele, que nada nos acontece por acaso, nada, nem pandemia, tá bom? Nada acontece por acaso, mas pela determinação de nosso bondoso Pai Celestial. Alguém pode perguntar, mas parece que algumas coisas não são tão bondosas assim. Não são na nossa ótica, porque Deus é bondoso para conosco quando Ele faz alguma coisa, mesmo nos usando como instrumento, que redunde em glórias a Ele. Nós é que temos uma ideia que para Deus ser bondoso, Ele tem que satisfazer todos os nossos desejos, todas as nossas satisfações, nos curar de tudo. Então, é um conceito errado sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus não está se eu vou ser rico ou vou ser pobre. Não que isso também não possa ser bondade, mas não é a plenitude da bondade. A plenitude da bondade é nos usar como instrumentos para a glória dele. E se for preciso nos fazer passar por situações ou circunstâncias difíceis para que alguma pessoa creia nele através do nosso testemunho, da obra que ele está fazendo em nós, é isso que é a bondade de Deus. Tá? Mas, nosso Pai Celestial, ele nos protege com
um cuidado paternal, dominando todas as criaturas, de tal modo que nenhum cabelo, pois esses estão todos contados, e nenhum pardal cairão, cabelos e pardal cairão em terra, sem o consentimento de nosso Pai. Mateus 10, 29 e 30 diz o quê? Não se vendem 2 pardais por um assi, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. É difícil de nós imaginarmos isso, não é? Quantos cabelos caem, por exemplo, quando nós tomamos banho, né? O meu já caiu bastante aqui em cima. Da Eliette, ela passa a mão tomando banho e sai um tucho de cabelo, talvez seja o seu assim. Não é na questão de brincadeira com fios de cabelo em si, mas é uma força de expressão para dizer que tudo está no controle, e eu creio que até um fio de cabelo realmente, literalmente não cai sem que esteja dentro da determinação de Deus. Tamanha grandeza, essa é a fé que Ele nos dá. Tá? E se não cai um fio de cabelo, imagina o desemprego, imagina a situação de um filho nosso, imagine situações mais complexas e maiores, mas ao mesmo tempo mais visíveis aos nossos olhos. Ele também cuida de tudo. Tá? Por fim, confiamos nisto, pois sabemos que Ele reprime os demônios e todos os nossos inimigos, e que eles, sem a sua permissão, os demônios e os nossos inimigos, né, sem a sua permissão, não nos podem prejudicar. Tá? Por isso rejeitamos, Gênesis 45, 8. Por isso rejeitamos o detestável erro dos epicureus. Epicureus eram filósofos, lembra dos dias de Paulo, lá no Areópago? Paulo prega sobre a ressurreição, eles não criam na ressurreição, e eles não criam também que Deus comandava todas as coisas, ou um só Deus comandava todas as coisas. Na visão dos epicureus, filósofos gregos do século III, até o século III, né? antes de Cristo, até os dias ali depois, na era de Paulo e dos apóstolos, eles criam que a pessoa vivia ou se conhecia pelo prazer, né? O prazer era a fonte de vida. Por isso, crer em que alguém está comandando todas as coisas não é legal. Porque se alguém comanda todas as coisas, como é que fica o meu prazer até pecaminoso? Então entra em conflito. Então eles preferem não crer que Deus comanda todas as coisas, porque eles têm um desejo, como toda raça humana, um desejo carnal, que muitas vezes que procede do homem, mas que milita contra o espírito, e para eles, então, eles preferem ficar com esse sentimento de prazer, que é a fonte da vida. Então, para esses epicureus, eles diziam que Deus não se importa com nada e entregava tudo ao acaso. Mas, na confissão belga, nada acontece sem a permissão de Deus, nem para o bem, nem para o mal. Está em Gênesis 45, 8 e Isaías 45, 7. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Palavras de José, do Egito, né? Quando seus irmãos os venderam, e depois ele foi revendido, enfim, até mal atrás de mal, até ele chegar como escravo no Egito, e depois passar a ter sonhos, enfim, até chegar a governador do Egito. Depois os irmãos, por conta da fome, vão lá, e você conhece a história. Num determinado momento, José se identifica, e ele não fica bravo nem com os irmãos, nem com Deus. Pelo contrário, ele entende que aquilo que pareceu mal, num primeiro momento, redundou em bênção. Ele diz aos seus irmãos, eu estou aqui porque Deus assim quis. Mas para Deus colocá-lo ali, Deus teve que agir com o mal acontecendo, para depois José ser erguido como governador e dar sustento para o povo dele, que viria pedir ajuda, alimento, depois ficaria no Egito e dali partiria para a terra prometida. Então veja
os mistérios de Deus. É por isso que não dá para falar assim, Deus está sendo bondoso comigo porque me deu isso. Às vezes Deus está sendo bondoso até permitindo alguma situação ruim, alguma situação má, para que depois, dentro dos propósitos dele, essa situação se transforme em bênção. Mas é difícil para nós compreendermos, é verdade, na hora é difícil, mas precisamos saber disso. Esse de Isaías 45:7, então, é terrível para quem acha que Deus não controla todas as coisas. O que diz lá, Eliette? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Deus criou todas as coisas. Quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim foi Deus. O que ele não faz é a gente pecar. E isso é da cobiça do homem. Uma vez dada lá a Adão, caiu e agora estamos contaminados, então a nossa cobiça não tem jeito, ela vai acontecer. A maldade, o pecado no nosso coração. Deus não nos induz a pecar. Mas ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi outro, senão Deus que colocou essa árvore lá. Você precisa crer nisso. Mas como é que é isso? Então, Deus criou todas as coisas? É isso mesmo. Todas as coisas para um fim principal. O louvor dele de alguma forma. Então, até pelo mal, pela queda do homem, pela ação de Satanás, ele já criou isso, porque já está preparado antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz isso, que o Cordeiro já está manifestado antes da fundação do mundo para salvar. Então tudo conspira para o louvor e glória de Deus, e ele inclui o homem, aqueles justificados nesse plano redentor. Então louvado seja Deus por isso, é nisso que nós cremos. O resto é fazer carinho no coração do homem pecaminoso para ele se sentir bem. Aí a Bíblia não vai muitas vezes fazer isso, tá bom? Tudo pertence a Deus, ao nosso Deus que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É outra música. Ao que está Deus, agradecemos ao Senhor porque tudo está determinado, a nossa vida, a nossa salvação, diante do Senhor, para o louvor da Tua glória. Nós queremos glorificar o Teu nome na manhã desse dia, rogando que o Senhor continue nos abençoando e nos usando como vasos de honra nas Tuas mãos, para que o Teu nome sempre seja exaltado, para que a glória de Cristo seja manifesta em nós, a igreja, e assim os Teus propósitos sejam cumpridos, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, nos dá a condição de vivermos esse dia debaixo do Teu querer, nós rogamos no nome de Jesus. Amém. 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 Tarefinha da pergunta 13, nós vamos ler Romanos 8, 28, versículo 28, e depois você vai para o versículo 38 e 39, são 3 versículos só. Romanos 8, 28, depois o 38 e 39. E você vai relacionar esse texto
com a providência de Deus. Tá? Como você vê a providência de Deus nesses textos. Deus abençoe. Amém.